Quer saber mais sobre Big Data e por que está se falando tanto sobre isso no contexto do nosso projeto de arquitetura e de urbanismo? Eu vou te mostrar por quê. O Big Data, megadados, ou também chamados dados massivos, proporciona uma grande imersão na arquitetura e do urbanismo e também no planejamento urbano, em especial em projetos que ainda estão sendo construídos pela primeira vez. Na verdade, essa terminologia, que é bastante utilizada em outras línguas, a gente costuma ouvir mais falar sobre Big Data mesmo, é um termo que faz referência a um conjunto de dados, que por seu tamanho, a sua dimensão, a sua complexidade, requerem alguns aplicativos baseados em informática, na tecnologia da informação, para serem, na verdade, processados. Em relação ao urbanismo especificamente, nós já temos um outro vídeo aqui no canal que fala sobre as Smart Cities e a importância da tecnologia da informação aplicada às cidades. Esse assunto da compilação e da gestão de dados, aliado ao desenvolvimento de novas plataformas, de novas ferramentas para a interpretação desses dados, deu início a toda uma nova era no que diz respeito à análise da forma urbana, à habitabilidade, também tornando habilitáveis alguns novos recursos para compreender, avaliar, supervisionar e principalmente fazer a gestão da morfologia e da evolução das cidades. É essa era que a gente está entrando das cidades inteligentes. Então, quando a gente fala de Big Data, obviamente a gente está falando de grandes volumes de dados, mas ao mesmo tempo dados e fluxos em velocidade muito elevada e também dados sem precedentes que vêm em todos os tipos de formatos diferentes. Então a gente acaba tendo que aprender sobre um mundo que não é muito tão apropriado na nossa área de conhecimento. São vários temas que estão aliados aí: internet das coisas, sensores, medidores inteligentes, vídeos de vigilância, sensores de presença, sensores de tráfego, produção de dados de velocidade, de muito volume. Também a questão das redes sociais, dados produzidos no Twitter, no Facebook, no YouTube, podcasts diferentes para qualquer empresa, dados de cartões de crédito, dados do comércio, dados de transações bancárias e até mesmo registros médicos. Todos esses locais aí, nesse ambiente da rede, estão produzindo dados atualmente. E a gente tem alguns dados que são de produção pública, dados que são públicos e dados que são privados, mas podem ser abertos mediante algum pagamento e podem ser compartilhados para se abrirem novos portais de dados e para gerarem toda uma base de informação para nós projetistas produzirmos os nossos projetos com base nesses dados que estão aí em todas essas nuvens que a gente comenta. Eu vou te dar um exemplo. Como o Big Data pode ser utilizado, por exemplo, no planejamento urbano. Uma empresa que pode utilizar esses dados de iluminação pública, que são dados sob demanda, baseados na localização dos dados de GPS, combinar essas duas informações com outras fontes que já existem, como, por exemplo, dados das encomendas, das entregas que são realizadas, para desenvolver novas estradas, por exemplo. A gente pode desenvolver toda uma visão de padrões de tráfego em algum país especificamente para a gente poder planejar locais de entregas de rotas, por exemplo, melhorar a logística num nível mais regional de por onde que é melhor de se passar ou como é que a gente economiza mais tempo em alguma entrega para chegar algum bem, né, na casa das pessoas. Então é muito importante que essas empresas que estão utilizando, né, esses dados como base para planejar as suas ações, que possam mensalmente poder coletar esses dados, que possam ir comparando numa série temporal como é que o uso dos dados pode estar melhorando, né, ou até não melhorando algum tipo de serviço que está sendo oferecido por essas empresas. Outro exemplo são os dados que são fornecidos por aplicativos de busca de endereços, como por exemplo o Waze, Google Maps. Ajuda muito a planejar, principalmente quando uma cidade está fazendo um plano de mobilidade, por exemplo. Algumas cidades pedem para fazer levantamento de campo, contagem de tráfego de veículos, mas a gente pode fazer isso através das buscas de endereços que as pessoas acabam realizando
dentro das cidades, isso pode embasar todo o planejamento da mobilidade futura de alguma cidade. Então aí é que está o uso do Big Data para colaborar na maneira como a gente está planejando e tendo essas visões futuras de projetos para as nossas cidades e também para o mercado imobiliário. Mas se os dados estão aí, qual é o nosso papel como projetista quando a gente está falando sobre Big Data? O interessante sobre Big Data é que esses dados vêm de várias fontes diferentes, mas eles não são organizados e não estão estruturados. E é aqui que entra o trabalho do processo analítico. Qual é o nosso papel aqui? É saber organizar e saber processar esses dados para torná-los úteis, para melhorar de fato o processo de tomada de decisão. Aí é que entra uma grande parcela de contribuição da nossa área de conhecimento, que é saber o que fazer com esses dados todos que estão sendo produzidos por aí. Com o uso do Big Data, esses dados todos podem ser incorporados para melhorar questões de projeto também, como monitoramento de visibilidade, de ruído, umidade, luz, temperatura, qualidade do ar. Todos esses dados vão ser muito importantes para que o arquiteto, urbanista, o planejador urbano entenda quais as maneiras, quais os materiais que funcionam melhor em determinado local, como é que a gente pode garantir mais segurança, mais otimização da gestão da obra, por exemplo, como é que a gente pode fazer uma avaliação pós-ocupacional mais robusta e mais confiável. Se a gente tem uma empresa, por exemplo, com nível de atuação nacional, como é que a gente pode diferenciar materiais que funcionam melhor em uma localização em função da questão climática do que em outra localização? Como é que se diferenciam as questões de solo, por exemplo, para determinadas regiões do país? Então, tudo isso pode ser muito melhor estruturado com o uso das ferramentas e dos dados, mas requer que a gente tenha, então, esse projetista, essa pessoa que está interpretando esses dados por trás de todo esse uso que não é estático. Eu espero que o entendimento sobre o Big Data e o que ele pode fazer pelos teus projetos te faça entender o quanto incorporar novas informações pode te levar a fazer melhores projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.